Que bom ter você aqui! Eu sou a doutora Mariana Sampaio e nos módulos anteriores nós vimos juntos um pouquinho de como e do porquê ajudar as pessoas. Vimos também da história do programa Respire Livre 2 e o que mudou nele desde o antigo curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Agora, vamos entrar em uma parte um pouco mais teórica e revisaremos a prevalência de tabagismo no Brasil, em suas principais capitais. Vamos entender um pouco mais os mecanismos do vício no corpo humano e quais são as etapas necessárias para o processo de cura e abandono do tabaco. Apesar de o tema ser um pouco mais denso, eu tenho boas notícias para você. Em quase 15 anos, o país já reduziu o número de tabagistas em 38%, quando comparado ao início da pesquisa da Vigitel, que é um órgão do governo que estuda a condição de saúde dos brasileiros. Não é uma notícia boa? Em 2006, na primeira edição da pesquisa, o índice de pessoas que fumavam era de 15,6%. E atualmente, o Brasil encontra 9,8% de pessoas que dizem ter o hábito de fumar. Segundo as estatísticas mundiais, o Brasil vem conseguindo alcançar as suas metas para baixar o tabagismo com louvor. Além de ser referência para vários países quanto à sua política de prevenção e tratamento ao tabagismo, também temos conseguido diminuir cada vez mais a prevalência brasileira do tabagismo. Mas, doutora Mari, do que isso vai me servir? E o que eu quero te mostrar é que, apesar de cada vez menos brasileiros fumarem, ainda lutamos contra um inimigo que não desiste tão fácil. Presta sua atenção! Das capitais que mais fumantes têm no Brasil, encontramos Porto Alegre como a primeira opção, com 14,6% de sua população sendo fumante, seguida de São Paulo, o Distrito Federal, Rio Branco, no Acre, e Curitiba, com 11,3% de fumantes, segundo os dados da Vigitel em 2019. Já as capitais mais livres do cigarro se encontram na região norte e nordeste do país. Teresina, com 4,4%, seguida de Aracaju, São Luís, Manaus e Salvador, com apenas 5,4% de seus habitantes fumando. Esses números traduzidos não são nada menos do que pessoas, famílias, Joãos e Marias, Valentinas e Enzos, que também convivem com o tabagismo de forma passiva. O que eu preciso que você entenda é que todos esses números são pessoas que podem ter uma vida muito mais saudável e livre do tabaco e outros vícios se você ajudar. Que fumar faz mal e pode desencadear inúmeras doenças como câncer, problemas circulatórios, isso todos já sabem e não é preciso ficar reforçando isso. Mas se é algo tão ruim, por que ainda existem pessoas que fumam? Preciso que você entenda uma coisa. Fumar não é unicamente um hábito, um estilo de vida ou uma simples escolha. O tabagismo é uma doença crônica, viciante, recidiva e letal, que altera como o seu cérebro funciona e modifica o comportamento de quem fuma, trazendo só coisa ruim, dano e prejuízo, não somente para si, mas para todos os que estão próximos. Então, gente, o nosso amigo que fuma precisa de ajuda sim para abandonar o hábito, porque existem fatores sociais, culturais e principalmente processos psiconeuroquímicos envolvidos nesse vício. Mas, doutora Mari, me explica, o que acontece realmente no cérebro enquanto alguém fuma? Vamos lá. Quando alguém acende um cigarro, não é apenas a nicotina que entra no organismo, mas muitas outras substâncias responsáveis pelos danos que ele vai causar. Mas vamos analisar o que a substância mais letal do cigarro faz no organismo, a nicotina. A nicotina é uma droga psicoativa, ou seja, ela estimula o sistema nervoso central, fazendo com que todas as conexões ocorram de forma mais rápida. Mas espera aí, isso até parece uma coisa boa, não é? O grande problema é que a nicotina não só aumenta essa velocidade das sinapses, senão que muitas vezes acaba bagunçando elas. Então é como se eu quisesse levar uma mensagem de um ponto A para um ponto B e a nicotina acaba enviando essa mensagem em 1/4 do tempo, mas para um ponto C. Às vezes, a mensagem até vai para o lugar correto, mas causa muita dependência, ou seja,
cada vez mais o seu cérebro vai pedir mais e mais nicotina para continuar funcionando, e a cada vez você terá que fumar mais e mais para suprir uma falsa necessidade. Precisamos entender que a dependência do fumante não é apenas física, causada pela nicotina, mas principalmente psicológica e sociocondutual. E o que é que eu quero dizer com tudo isso? Para a maioria dos fumantes, o cigarro, o hábito de acender e dar um trago, pode ser um escape, um alívio, mas principalmente um companheiro. Sempre presente nas horas boas e ruins, e é como se fosse um relacionamento de verdade, e muitas vezes aceito perante a comunidade. Estratégias adotadas pelo governo brasileiro surtiram tremendas mudanças na aceitação social do cigarro. O fato de termos hoje áreas livres do tabaco, ser proibido fumar em áreas públicas e a grande conscientização da população fez com que o hábito não fosse mais visto com aquele glamour e elegância que existia na década de 60. Isso é um privilégio do Brasil que muitos outros países não têm. Portanto, ao ver uma pessoa fumando na rua, não a julgue. Existem muitas correntes que prendem essa pessoa ao vício. E nosso objetivo com Respire Livre é ajudá-las a se libertar por completo. Bom, o que acontece com o nosso corpo, então, ao abandonar o cigarro? O nosso corpo foi desenhado e calculado com um sistema que funcionaria perfeitamente se cuidássemos dele de forma equilibrada e de acordo com as instruções divinas. Infelizmente, tudo o que fazemos hoje ou nos afeta negativamente ou traz algum benefício. E ao abandonar um hábito ruim, o corpo tem que passar por um processo de restauração. E muitas reações químicas acontecem para que você possa voltar a funcionar como deveria. Com apenas 20 minutos livre do tabaco, a pressão sanguínea e a frequência cardíaca já voltam ao normal. Depois de 8 horas livres do cigarro, o seu nível de oxigênio já se normaliza. Um dia livre do cigarro e os seus pulmões já funcionam com muito mais capacidade. 2 dias sem consumir produtos de tabaco e o seu olfato e o paladar começam a melhorar. As papilas gustativas e olfativas que antes estavam adormecidas pela fumaça e por substâncias químicas já voltam a te mostrar o verdadeiro cheiro e o gosto dos alimentos. E assim continuamos, até que em 5 anos livre do tabaco, o risco de morte por infarto é reduzido cerca pela metade. Cada processo no nosso organismo leva um tempo, e quanto antes abandonamos um hábito ruim, seja ele qual for, antes nós vamos experimentar uma vida mais leve, mais livre e mais saudável. Vivemos em uma sociedade imediatista, onde tudo deve ser feito para ontem, e não temos tempo de apreciar os processos, de entender que eles fazem parte do nosso crescimento. Tudo deve ser instantâneo e esquecemos que o tempo é muitas vezes o nosso melhor professor. E falando em professor, Prochaska e Di Clemente foram 2 professores que conseguiram sintetizar o quão importante o tempo e as etapas são para mudar um hábito em saúde. Eles desenvolveram uma teoria que contempla 6 estágios muito importantes que eu preciso que você entenda que fazem parte de um ciclo, ou de uma espiral, como você preferir. Ao ajudar alguém a abandonar o cigarro, eu preciso entender que será um processo, não simplesmente um evento com um antes e um depois. Nós somos seres complexos, cheios de partezinhas e detalhezinhos em nós que muitas vezes não permitem que a gente mude aquele hábito que nós tanto odiamos. O programa Respire Livre contempla essas 6 fases, acreditando que o participante pode realizar o curso quantas vezes ele desejar, desde que ele entenda que o objetivo final é uma vida mais saudável. Veja na imagem. O primeiro estágio da mudança é o de pré-contemplação, quando o fumante não tem a mínima intenção de parar de fumar, ou um sedentário de se inscrever em um programa de exercícios. Já a segunda fase é de contemplação, quando sabemos que tem algo errado, que sei o que é que está me causando problema, mas eu não sei se eu quero mudar. Já na etapa de preparação é onde o curso Respire Livre age. É nesse estágio que iremos nos preparar para abandonar o cigarro. A fase de ação, o dia em que se deixa de fumar, tem parte ativa no calendário do curso, e nós temos um dia específico só para isso.
Durante a fase de manutenção, iremos auxiliar com todas as ferramentas possíveis o participante a se manter livre de seus maus hábitos. E uma parte muito importante dos estágios de mudança é a recaída. Nós precisamos entender que, ao tomar a decisão de abandonar o cigarro, a pessoa se torna uma ex-fumante. E por mais que ela tenha recaídas, nós podemos reiniciar o processo e assim voltar a uma vida mais livre e mais saudável. Faz parte do processo, entenda isso. Estudos realizados pelo Hospital Italiano de Buenos Aires em 2014 descobriram que intervenções intensivas, como as terapias em grupo ou individuais, como o programa Respire Livre, são as mais eficazes no abandono do tabaco. E quando nos encontramos periodicamente com um foco multidisciplinar de corpo, mente e espírito, melhoramos e muito as chances de alguém deixar de fumar. E se você for um colega da área de saúde, jamais deixe de perguntar e aconselhar a abandonar o cigarro. Por mais breve que seja este conselho, aumenta bastante as taxas de cessação do tabagismo. Novamente, quando nos importamos uns com os outros e de forma mais intencional e intensa, não só amamos mais, como somos mais amados. E o amor é a chave para todas as mudanças. Em resumo de tudo, todos nós temos maus hábitos de saúde que precisam ser mudados. Alguns um pouco mais que outros, mas ao termos a consciência de que eu também sou participante com os meus erros e defeitos, eu terei muito mais compaixão para ajudar uma pessoa que fuma a deixar de fumar, porque eu sei o quão difícil é para mim mudar. Vista os sapatos de quem está ao seu lado e você vai entender um pouco mais o quão difícil é a caminhada dela. Espero que esse módulo tenha te ajudado a ver um pouquinho mais do porquê é tão difícil abandonar um mau hábito. E espero ter te inspirado a ter mais compaixão por aqueles que sozinhos não conseguem caminhar nessa estrada da vida. Te espero no próximo módulo com um pequeno resumo do tratamento farmacológico do Respire Livre. Até lá!